Tá ao vivo, aí vocês ficam olhando. Bom dia, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Tô feliz em ver vocês dois aí novamente, tá? Muito bom isso, muito bom. Semana passada saiu um pouco antes de finalizar, mas participaram aí 80%. Isso é importantíssimo. Sejam bem-vindos aí, quem tá chegando agora, para mais uma manhã, mais uma live, né, Zé? Cumprimenta os meninos aí, Zé. Bom dia. Bom dia. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Eu também estou bem. Olha, eu fico contente de estar aqui mais uma terça-feira com vocês aí. E cada vez mais eu estou me aprendendo mais com vocês, entendeu? Vou embora daqui, já vou com saudade do pessoal daqui, entendeu? Identifiquei muito com cada um de vocês aqui, entendeu? E eu acho muito importante para mim estar aqui com a Letícia, fazendo esse live com vocês aqui, porque para mim vai ser importante lá fora, entendeu? Para me seguir e passar para algumas pessoas lá fora que eu estou levando daqui de dentro, entendeu? Porque para mim é muito importante levar daqui, entendeu? E eu só tenho que agradecer, né? Essa casa aqui, ela que me acolheu de braços abertos, entendeu? E estou muito tranquilo, entendeu? Cada dia que passa, estou mais reforçado com vocês aqui. E eu não tenho muito o que falar, né? Se alguém já me conhece aí, né? Já sabe o meu passado, que eu passei aqui dentro, entendeu? Já contei a minha história com meu irmão, que eu fui lá, entendeu? Muito gratificante para mim. Agora eu acho que estou começando um novo ciclo de vida, entendeu? Eu já tinha um novo ciclo de vida, agora eu estou melhor ainda. E cada vez que eu venho aqui, eu saio daqui, eu levo daqui dentro um aprendizado que vocês não têm ideia. Eu estou conhecendo vocês, tudo que eu faço aqui eu levo lá fora com meus amigos, entendeu? Isso para mim é muito gratificante, entendeu? Minhas irmãs assistem lá, gostam, entendeu? Estão assim totalmente tranquilo, entendeu? E eu só tenho que agradecer, né? Cada um de vocês aqui, né? Por estar mais essa manhã com vocês aqui, junto com a Letícia, com a Alex. Eu não vejo a hora de chegar terça-feira para me vir. Quando eu não venho, eu fico triste porque eu tenho uns problemas para resolver lá. Mas toda terça-feira que der, eu já fico um dia antes. Ontem eu já estava ansioso. Às vezes a hora com a Alex, eles passavam a mensagem para mim que hora que eu não passava de pegar, entendeu? Então eu já nem quase durmo a noite inteira. Hoje eu acordei às 5h30 da manhã. Levantei, fiz o meu café. Falei, pô, daqui a pouco o Alex vai passar uma mensagem. Aí tive que hora que vão passar a pegar eu aqui. Então eu já fico lá embaixo do pé esperando, entendeu? Naquela ansiedade. A hora que eu vejo o carro, então, parece uma criança que nunca viu um carro na vida. Já quer entrar dentro, entendeu? Já quer ir embora, já venho conversando com eles, entendeu? E eles vêm conversando comigo também, entendeu? Eu venho expondo meus problemas para eles, entendeu? E eles me ajudam bastante. Então, a minha continuidade na recuperação. E eu estou muito assim, sabe? Eu não sei nem como falar, entendeu? Porque se não fosse essa clínica do João aqui, hoje eu não tinha nada, entendeu? Tinha perdido tudo. Mas graças a Deus ele foi, me acolheu, entendeu? Vim bravo com ele, vim bravo na estrada com ele, xinguei ele pra caramba. Daí ele nem falou nada, ele já sabe, a pessoa, né, ele já sabe, né? A gente que é aqui, não tem como. Aí eu vim com ele cegadinho, cheguei aqui, fiquei tranquilinha, fiz os 9 meses aqui, 8, 9 meses, se não me engano. Aí fiquei, saí daqui, até hoje estou ali, 20 anos, idade, entendeu? Então eu só tenho pouca coisa para me falar, né, sobre a minha vida pessoal. Mas com o tempo eu vou aprendendo com a Letícia, vou tirando mais coisas, aí eu vou trazendo para vocês. Muito obrigado pela atenção de cada um de vocês aqui, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez na reunião. Obrigada, Zé, pela sua partilha. Quem está aqui pela primeira vez? Tem algum novato aqui? 1, 2, 3, 4. Sejam bem-vindos. Esse é o Zé, está aqui com a gente, José, a gente conhece como Zé Galinha, para quem ainda não sabia, o dele não é só Zé, tem Galinha depois do Zé. Entendeu? E o Zé passou por tratamento aqui há 20 anos atrás, está limpo, sóbrio, completou o mês passado 20 anos de sobriedade. E aí ele vem com a gente, já tem uns 6 meses que ele está vindo, ele mora na cidade de São Roque. E aí ele vem participar aqui com a gente, tem aprendido bastante. Os mais antigos sabem que há uns 15 dias atrás ele fez uma reparação com o irmão, ele
falava há 18 anos. Então, assim, e por que a gente traz o Zé, né? Um dos motivos, para ele ver também o potencial, a capacidade que ele tem. Nas primeiras vezes tem o senhor aqui, que lembra, quando o Zé sentava aqui, ele falava bom dia e já saía correndo, de vergonha, porque essa live a gente faz como live, faz a reunião para vocês e faz como live para as famílias assistir. Então a gente manda o link para todos os familiares, porque nós lidamos com as emoções. A minha formação e a do Alex, que já vai se apresentar aí para vocês, nós somos formados em coach, atendemos com desenvolvimento emocional das pessoas, ajudamos as famílias também a buscar conhecimento, a entender que elas também precisam de tratamento, principalmente emocional. Então, recentemente eu falando com uma esposa, ela disse para mim, ela disse, quando vocês vão montar um Gábata para codependente? Que eu preciso sair da sociedade, que eu preciso me tratar. Só que são poucas pessoas que entendem isso. A maioria canaliza e manda tudo para o DQ. Então, assim, a nossa função, a gente na nossa reunião, a gente fala muito pouco, talvez 5% quem está mais tempo com a gente aqui, de dependência química em geral. Né? A gente fala muito sobre as emoções, sobre os sentimentos. E o Zé faz parte porque ele conhece o Gábata há muitos anos, muitos amigos dele já passou por aqui, alguns estão bem, alguns não, né, Zé? Alguns já morreram, assim como ele disse. Ele sabe que a vida dele teria sido diferente se ele não tivesse tomado a decisão, né, na época que ele tomou, de olhar para dentro dele e perceber o que pegava nele, para ele conseguir manter a sobriedade. Então, assim, a nossa função aqui, na nossa reunião, toda terça-feira, às 9h05 da manhã, é para falar sobre emoções, para mostrar um pouquinho para vocês que o que pega em si, muitas vezes não é o uso da dependência, o uso da bebida, mas sim a emoção que muitas vezes você não sabe resolver, você não sabe controlar, você não tem, muitas vezes, né, o conhecimento que deveria, as ferramentas que precisam. E já vou deixar claro, tudo aquilo que vocês adquirirem de ferramenta dentro do tratamento é apenas 1% do que vocês realmente precisam lá fora no dia a dia. Então, assim, aqui é mais uma pincelada que a gente fala para vocês começarem a perceber que tem muito mais para vocês buscarem de conhecimento. Porque cada um tem uma rotina diferente, cada um tem um sentimento diferente, e a gente precisa olhar para dentro da gente de uma forma que muitas vezes a gente nunca olhou. Muitas vezes a gente não se conhece, a gente acha que se conhece nas nossas vontades, no nosso querer. Eu sempre falo, caneta e papel é fundamental para quem gosta de fazer marcações, porque às vezes uma frase, uma palavra, você marcar, depois você vai refletir, vai analisar, vai pontuar, vai achar mais coisas em cima daquela frase, daquela palavra, que vai fazer você conseguir manter a sua sobriedade. Só que isso requer o que também, com cada um de vocês? Qual que é uma palavrinha que o adicto tem pouco? Não. O adicto tem pouco, não? Sim. Por que você acha que o adicto tem pouco, não? A gente não sabe dizer não, né? Vocês acham que precisam ter mais ferramentas do não? Obediência. Vocês acham que falta um pouquinho de paciência para o adicto? Sim. Falta. Quem concorda aqui com o companheiro? Coragem. Coragem? Quem lembra aqui do que eu falei recentemente sobre a paciência? Você lembra? O que eu falei? Ter paciência para as coisas andarem, né? Paciência, por outro lado, também da codependência, porém, a partir de um certo momento de sobriedade, também se impor, e a paciência é muito importante para esse tempo chegar no momento certo. Né? Legal. E tem que ter disciplina. Legal. Uma das coisas que eu sempre falo que vale a pena a gente marcar isso, para mim tem ajudado muito. Não tem muito tempo que eu entendi a palavra paciência, por mais que eu já venha estudando, cada dia de estudo, cada dia de busca, eu aprendo algo diferente que primeiramente eu coloco em prática na minha vida, para depois transmitir para as pessoas.
Qual é a junção da palavra paciência? Pá. O que é uma pá? Para que serve uma pá? Para cavar, para pegar alguma coisa. Paciência. O que é a ciência? Conhecimento, estudo. Precisamos de paciência. Pegar na pá e buscar conhecimento. Cavar. E aonde que está esse conhecimento? Dentro de nós. A maioria deles. Só que muitas vezes a gente não quer ter o tempo que precisa para buscar evolução com estudar, com ler, com adquirir, com sentar, com conversar. A paciência ela é desenvolvida através do autoconhecimento. O autoconhecimento em quem? Em mim mesmo. Porque quando eu me conheço, eu sei o que eu permito e o que eu não permito que os outros primeiramente façam comigo. Eu sei o que eu permito e o que eu não permito que eu mesma faça comigo mesmo. Com o meu corpo, com a minha mente. Eu começo a ter autocontrole. É fácil? Não, não é fácil. Só que também não é impossível. O legal é isso. Pode não ser fácil, pode ser para parecer para muitos impossível. Só que entre o ser difícil e o ser impossível, existe um caminho de possibilidades possíveis que dá para fazer. Como o Zé está aqui hoje, há 20 anos de sobriedade, mudou muita coisa na vida dele, muita rotina. A rotina dele teve que mudar totalmente, os ambientes teve que mudar. No começo foi fácil, Zé? Difícil. Muito difícil. Difícil porque o pessoal, nos 2 meses que saí daqui, o pessoal ainda oferecia. E passava, não vai pegar nada. Como não vai pegar nada? As pessoas não buscam conhecimento, né, Zé? Aí, o Zé está falando dos amigos, né? Porque o Zé convive sozinho há muitos anos. Mas, e na família? Tem muitos familiares que falam, não, só um golinho, só um pouquinho. Recentemente, conversando com uma pessoa que disse para mim assim, eu não sabia o nível do uso da substância do meu parceiro e eu comecei a insistir pra gente ir num barzinho. Eu não sabia, eu achava que estava tudo certo. E ele já estava limpo há um tempo. Mas a minha insistência em cobrar dele que estivesse junto comigo, que fosse, ele foi, não resistiu, deu o primeiro gole e foi atrás da substância. E aí ela me relatou, agora eu me sinto mal, porque eu não sabia, eu não tinha noção. O que é isso? Falta de comunicação. São várias coisas que a gente vai trazer para vocês. Zé, muito obrigado por enquanto. Tamo junto. Tamo junto. Obrigado por você ter me ouvido mais uma vez, tá? Gratidão, né? Vou convidar agora o Alex para se assentar aí. Bora. Vamos se divertir. Vamos lá que hoje o Alex preparou algo bem legal para Vamos se vocês. divertir um pouquinho aqui. A lição de casa tá bem feita. E aí, galera, beleza? Tudo bem aí? Bacana demais. E aí, família, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos aí, tá? Mas pra gente iniciar, eu queria aquele somzinho especial dos caras. Vamos curtir aí um louvorzinho da hora. E aí a gente dá o power play de final. Vamos aí. Ouve com carinho.
for assim. Legal pra caraca. Ó, a listinha tá aqui, tá, galera? Mas a gente, nas nossas reuniões aqui, a gente assina sempre no final, tá? Que é pra quem assiste a reunião, beleza? Então é no finalzinho, tá aqui com a gente, aí no final, quem ficar até o final, assina a listinha aqui com a gente. Legal, show de bola. Hoje a gente quer falar das emoções. E aí a gente fala aqui o quê? Quanto a gente precisa tomar importantes decisões diariamente para que a gente consiga construir o quê? Um futuro melhor, certo? É o futuro dos outros? Não, velho, é o meu futuro. Então eu preciso todo dia tomar várias decisões importantes para o dia, certo? Eu preciso saber ser rápido, né, para falar o sim ou não, beleza? Eu preciso ter essa consciência. E eu preciso desenvolver o que para mim ter essa consciência? Eu preciso me conhecer melhor e desenvolver o que? As minhas emoções, eu ter o controle sobre elas. E isso daí é o ponto mais difícil. Não para o adicto, mas para qualquer ser humano. Então, essa tela aparece assim normal. Então assim, não é adicção, é o ser humano, velho. Qualquer ser humano, ele tem dificuldade sim com as suas emoções. E é aí que se precisa entender. Então, por exemplo, eu não sou adicto, certo? Mas eu tive dificuldade com as minhas emoções que me levaram a ter resultados ruins na minha vida profissional e na minha vida conjugal, na minha vida financeira, na minha vida social. Mas eu não era adicto. E não sou adicto. Já o meu irmão, que é o adicto, foi a mesma coisa. Então qual é a diferença de nós? Não é a droga, é as emoções. Quer dizer, o ponto em comum entre nós não é a droga, são as emoções. Quer dizer, eu errei pra caraca sem usar, e ele errou pra caraca usando. Então, é isso que eu falo, a importância de quando o adicto ele está no processo de tratamento, ele participar de um desenvolvimento e a família também, para que juntos encontrem o melhor equilíbrio emocional de cada um. E aí na hora que se reúne novamente ali dentro do lar, pode se sentar e pode se criar o quê? Um planejamento familiar a partir daquele momento. É esquecer o passado. Porque se eu for ficar tentando recuperar o passado, eu vou de novo entrar na contramão, tanto o adicto quanto a família. Então, quando há o retorno, se ambos estão buscando desenvolvimento, vai ser muito mais fácil sentar numa mesa e criar-se o quê? Um planejamento, criar uma estrutura familiar para daquele dia em diante, cara. Alex, mas beleza, cara. Ah, tal fulano da minha família não faz isso. Ok? Então, onde que pode se começar? Você. Você começar a fazer essa recuperação em você. Porque lembra que a gente explicou do contágio social? Quando eu começo a ter atitudes positivas para comigo, automaticamente eu vou influenciar aqueles ao meu redor. Lembra que eu já expliquei aqui também que no contágio social a gente tem o poder de influenciar, de atingir um alvo, atingir uma outra vida num raio de 1,5 km de distância da gente. Então eu posso influenciar o meu amigo e o meu amigo vai influenciar o amigo dele que vai influenciar o amigo dele. Olha isso que louco. Então olha a importância de eu achar esse equilíbrio emocional em mim, para que eu consiga o quê? Tomar as decisões assertivas diariamente.
para a minha vida. E aí o resto vai fluir, cara. O resto vai fluir. Então a gente vem aqui e fala, ó, hoje, ontem, vocês tinham essa clareza de quantas emoções influenciam diretamente todos os setores da sua vida, da sua empresa, que é o eu. Quem tinha que noção disso claramente? Levanta a mão, por favor. Só um. Aí hoje, vocês estão adquirindo hoje. Faz sentido o que eu estou falando? Que as nossas emoções é o que faz a gente morder corrente em diversas áreas. Então vamos lá. Vamos para a área do dinheiro. Cara, a área do dinheiro pega geral. Pega geral, não pega? E aí olha que engraçado. Emocionalmente falando, ele me pega, a parte do dinheiro me pega pela falta, me pega pelo excesso. A falta, eu entro em desespero, por quê? Porque com o meu emocional não controlado, eu não consigo ter o quê? O controle sobre a ansiedade. E aí eu fico ansioso para resolver aquele problema, só que eu acabo focando no problema. E aí a minha emoção não consegue falar, ô, calma, velho, relaxa, tá faltando essa parada aqui, o que você precisa fazer? A minha emoção não conversa com quem? Com a minha parte racional. Ela fica lá, plá, bombando, e deixa o meu racional ofuscado. Então, pô, que caca, tô sem dinheiro, pô, não tenho dinheiro para isso, pô, minha mulher briga comigo por causa disso, poxa, eu tenho dificuldade financeira, eu não consigo pagar o carro, eu tô perdendo isso. Quer dizer, olha a emoção gritando, eu não consigo domar ela e ela não consegue abaixar para falar, peraí, o racional, o que eu preciso fazer para que eu consiga cobrir essa dificuldade, para que eu consiga achar um novo caminho e suprir essa minha falta, parar de ter essa dificuldade financeira. Então a emoção fica gritando. E a mesma coisa no excesso, velho. Porque quando eu tenho a fartura, aonde que a minha emoção quer ir? No tesão, na paixão. Você é louco, eu sou demais. E aí eu quero o quê? Sair curtindo tudo. A emoção, velho, de eu estar bem, de eu estar com tudo que eu quero na minha mão, faz o quê? Eu achar que só eu preciso ser feliz. E aí é onde a gente cai num erro fatal, velho. De parar e entender que aquilo ali é só passageiro. Lembra, em outras aulas aqui eu também já falei com vocês. Nada é nosso. Tudo é emprestado, velho. E aí você só paga o aluguel para usar aquilo. Então assim, se você hoje está tendo uma condição financeira de vida boa, você só está recebendo emprestado do poder superior. E o que o poder superior, nessa nossa caminhada aí de narcóticos anônimos, de alcoólicos anônimos, nos ensina, velho? Que há o quê? Alguém superior a nós. Há uma energia maior que nos conduz. Então assim, a falta de dinheiro me pega e o excesso também me pega. E isso acontece com quem? Com o Alex. O Alex é adicto? Não. Acontece com vocês. Vocês são adictos? São. Então, mais uma vez, não é a droga, certo? Na família, no âmbito familiar, certo? Quantas vezes a gente não convive com familiares e, cara, o emocional deles é completamente descontrolado. E isso, família, não é só não estou falando que é deles com vocês. Mesmo vocês que estão em casa, quantos às vezes dentro da família que não usa droga, mas que você olha e você fala, cara, essa pessoa não tem emoção nenhuma. Ou ela é ignorante demais, ou ela é muito fria. Não é assim? Vocês já não viveram essa situação? Esquece o adicto, tá? Volta para dentro dos outros familiares. Dentro da família tem. Por exemplo, o narcisista. Pô, para a pessoa ser narcisista, ela precisa usar droga? Não. O narcisista, ele tende o quê? A olhar só para ele, a pensar só nele, a querer a todo custo manipular as emoções de quem? Dos outros. E aí? Ele é um cara que tem o seu lado emocional descontrolado.
Ele não tem um lado emocional equilibrado, então ele não consegue ter a empatia pelo próximo. E ele vai estar dentro da minha família. Mas e aí? Dentro da família, eu posso eliminar essa pessoa? Não. Eu vou ter que o quê? Aprender a lidar com as minhas emoções para saber o quê? Me blindar dele. E isso, velho, não tem a ver com a droga. Então, na minha família, tem narcisista. Em algumas famílias aqui, tem narcisista. Só que, brother, se eu não cuidar das minhas emoções, se eu não equilibrar as minhas, como é que eu vou me blindar dele? Eu vou deixar para ele fazer o quê? A festa que ele quiser, dentro de onde? Do meu coração. E aí é onde a gente é. Por isso que eu falo, vocês precisam entender de uma vez por toda, velho, que você precisa aprender sobre emoções, para que você não deixe mais as pessoas entrar e fazer a festa do jeito que quer. E isso não é dentro da família, isso é em qualquer ambiente. O narcisista, ele pode ter no trabalho? Pode, cara. No trabalho. Quantas vezes aqui a gente não tem um chefe ou alguma pessoa que está mais tempo que a gente na empresa, velho, e que é ignorante, que é estressada, que grita, que fala alto, que não tem paciência, que não tem habilidade para se comunicar com os outros. Você vai ter que conviver, cara. Você não vai poder voltar para aquele trabalho e simplesmente falar, cara, não, poxa, esse cara está agindo assim, cara, não aguento isso, vou buscar uma fuga. Não, velho. Você vai ter que controlar a sua emoção para quê? Para você saber ativar o lado quente e o lado frio dela. Essa é a importância. Então, família, você que está aí, é a mesma coisa. Vocês também precisam aprender a lidar com as suas emoções. Por quê? Porque vocês não podem mais deixar o adicto fazer a festa que ele quer dentro do seu coração, dentro do seu sentimento, dentro do seu pensamento. Você precisa saber ligar a emoção fria e a emoção quente. A emoção quente para a hora de necessidade de acolhimento. A emoção fria para a hora da necessidade de se colocar regras e fazer valer os princípios. Para que a família se mantenha estável e em uma condição sólida. Então a emoção é para todo mundo. Consegue compreender? Está compreensível? Tem alguma dúvida? Legal. E aí o que? Quando eu tenho esse olhar para as minhas emoções, eu começo a entender esse desenho aqui, que eu quero mostrar para vocês, ó. Que a sua emoção, velho, é o seu centro gravitacional. Ao redor dela, velho, funciona o setor saúde, o setor conjugal, o setor familiar, o setor social, o setor filhos, o setor financeiro, o setor intelectual, tudo ao redor das suas emoções. Está aqui, ó. Diretamente, ela influencia no resultado de cada setor da sua empresa. Então, é o centro da Terra. Poxa, o centro da Terra, se a gente desviar 2 graus, velho, dá um BO lascado no planeta. É a emoção da Terra, velho, é o centro gravitacional dela. O Sol, o que os planetas fazem ao redor do Sol? É a emoção. É o Sol, é a emoção que dita o quê? O frio e o calor. Aí. Olha como tudo é matemática. Olha como até a emoção ela se torna matemática. Frio com frio, frio com calor, calor com calor. Frio com frio dá o quê? Neve. Frio com calor dá um tempo nublado. Calor com calor dá deserto. É matemática. É muito louco isso. E antes, quando eu não parei para começar a entender sobre mim, e falei, cara, eu preciso entender o que eu tenho que fazer para que eu não tenha mais resultados ruins igual eu tive. E eu comecei a estudar, eu comecei a entender melhor sobre as emoções. Falei, cara, por que isso daqui não é ensinado na escola? Não se ensina, velho.
Não se ensina na escola básica, não se ensina na escola fundamental, não se ensina no colegial, não se ensina na faculdade. Olha isso. Então hoje, comigo e a Letícia, por exemplo, a gente trabalha com o desenvolvimento da inteligência emocional. Então vem às vezes psicólogo fazer treinamento com a gente. E é muito legal, porque eles falam, cara, inteligência emocional poderia ter mais desenvolvimento dentro da faculdade. Entendeu? Porque é se conhecer melhor as suas emoções. Inteligência emocional é o ponto-chave para tudo. Pode falar, Fabio. Bacana você está dando uma outra visão. Aqui é muito trabalhado isso, numa visão de que sentido? Na TCC, né? Então, para eu controlar a minha emoção, antes de usar a droga, eu faço uma situação. Só que isso é em segundos, né? Tipo, aconteceu uma situação pesada, pensamento, aconteceu uma situação, ou você tem uma crença, alguma coisa nesse sentido, vai gerar um pensamento, que vai gerar um sentimento, e aí vai gerar um comportamento, ou de recaída ou de recuperação. Só que aqui é muito colocado nessa visão minha. Agora, já passando esse passo, já não se utilizando a droga, já dando sobriedade, você pegou esse pensamento que é passado para cá e levou o pensamento para todas as áreas da vida. Macro, né? Legal, essa visão aqui ainda não tinham passado, vocês tinham passado só nessa visão para não usar a droga, que é o mais importante nesse momento. Mas nessa situação que é um passo à frente, é bem bacana porque você leva exatamente o mesmo esqueleto, só que para situações da sua vida inteira. É isso aí. Por quê? Lá fora, durante o dia, eu vou ter que lidar com todos esses setores. Aí, mais uma vez, por que nós somos uma empresa? Porque dentro, na nossa vida, são vários setores, velho. Você tem o seu setor social, o seu setor intelectual, o seu setor financeiro. Então, assim, durante o dia, eu vou ter que tomar decisões. E para isso, eu vou precisar ter o quê? Inteligência emocional. Por quê? Olha que muito louco, cara. A gente vem aqui, ó. Quer ver? As pessoas, isso é legal. Quantas vezes nós buscamos, às vezes, ter aproximação ou contato com determinadas pessoas, e a gente, cara, ao nosso olhar, a gente está fazendo de tudo para que aquela pessoa nos aceite. Só que no contato diário, as nossas emoções, né, a falta de controle, a falta de conhecimento sobre ela, está fazendo o quê? Afastando aquelas pessoas de nós. Porque a gente não consegue enxergar, quando eu não tenho controle da emoção, eu não consigo enxergar as minhas ações, as minhas atitudes. Porque para mim aquilo lá tá legal, só que para aquela outra pessoa não tá. Então automaticamente eu estou fazendo algo que eu acho legal para quem? Para mim. Só que não é legal para aquela pessoa. Então a pessoa, ao invés de se conectar mais e criar uma ligação mais forte, mais estruturada, se afasta. Mas para isso eu preciso saber o quê? Poxa, será que eu sou um cara quente demais no meu dia a dia com aquela pessoa? Ou será que eu sou um cara frio demais? Ou será que eu sou um cara morno? É isso que eu preciso entender. Aí eu preciso fazer o quê? O questionamento. Preciso começar a me questionar. Poxa, se eu estou tendo atitude X, Y e Z durante a semana, durante a quinzena, durante um mês com aquela pessoa e não estou obtendo o resultado que eu gostaria, aonde será que eu posso estar errando? Aí eu começo a medir o meu dia a dia. Olhar no final do dia, lembra? Já falei aqui também. Final do dia, galera, precisa se fazer um autoquestionamento de como foi o seu dia. O que pegou negativo, o que pegou positivo. Para você ir criando o quê? Um ponto em comum e ir fazendo o quê? A reestruturação do próximo dia. Mas é algo que nós não fazemos, né? A gente não, infelizmente, a gente gosta de dar desculpa que não tenho tempo para isso. Isso daí é bobo, não vou fazer hoje. O ser humano ele é assim. O ser humano ele não consegue dar um tempo para ele. Ele dá tempo para tudo.
Ele arranja um tempo para tudo, ele só não arranja 5 minutos do dia ou 10 para ele se questionar e conseguir saber o que foi legal do dia e o que foi ruim. Para no dia seguinte, ele saber o que ele precisa evitar para que aquilo não aconteça de novo de ruim. E que aconteça multiplicado de bom. Olha isso. 5 ou 10 minutos do dia que a gente não consegue se dedicar para nós. Simples assim. Isso é para vocês, isso é para a família. Então a gente lida. A família, por exemplo, poxa, a família nunca tem tempo para nada, cara. A família ela está numa adrenalina tão grande e ela está tão machucada que ela não consegue entender que esses 10 minutos é necessário para que ela se restabeleça olhando para ela. A família precisa entender que, em primeiro lugar, ela tem que ficar bem. Por quê? Porque o adicto pode ser que ele queira parar de usar, como pode ser que ele fale, não, vou usar mais 20 aninhos, não dá nada. A escolha é de quem? Do adicto. Mas e a família? Qual a escolha que ela está fazendo? Se autocuidar, criar um autoconhecimento sobre ela, dominar as emoções dela, para que não deixe mais o adicto fazer o samba, o rock dentro das emoções dela. Então por isso que a gente pega no pé bastante da família. Família, é importante vocês buscarem autoconhecimento para vocês saberem o que pode continuar e o que não pode, para vocês saberem se posicionar melhor. Então o autoconhecimento hoje, o desenvolvimento da inteligência emocional é fundamental para vocês. Porque é uma escolha. O adicto ele pode querer parar, como ele pode querer usar mais 20 anos, velho. É uma escolha da pessoa. Enquanto a pessoa não fizer essa opção, optar pelo parei ou vou continuar, vocês vão continuar sofrendo. Quer falar um pouco? Eu só quero ler um comentário aqui. Uma pessoa colocou assim, ó, eu sou professor e realmente na escola nós temos que ensinar a parte pedagógica. Tentamos ajudar as crianças, mas o problema está nas famílias que estão estão preocupados com outras coisas, pais ausentes. Infelizmente estão dando prioridade a outras coisas e não aos filhos. Aí uma outra colocou bem interessante um comentário assim, ó. Infelizmente são pessoas com problemas emocionais criando outras. Por quê? Pais e mães emocionalmente feridos, machucados, que não buscam crescer, evoluir, entender as próprias dores, entenderem o seu sentimento, que estão educando outras crianças. A base é muitas vezes do grito, da pancada, achando que vai resolver. Quantos de nós que estamos aqui que fomos feridos e machucados? E a gente sempre fala, não é para achar um culpado. Eles foram o melhor que eles puderam ser naquilo e naquele momento com que eles tinham. Só que hoje eu preciso carregar isso comigo? Não, eu preciso olhar para dentro de mim e me posicionar. Eu preciso começar a mudança. Eu preciso fazer a diferença na minha vida em primeiro lugar. Então, quando eu me posiciono, as coisas começam a ser diferentes. Quando eu tomo as decisões, e é como a gente sempre fala, não é fácil, mas a gente precisa ter determinação. Quando o Alex mostra, né, esse mapa que ele fez aqui, que a emoção está no meio, em volta, né, da vida conjugal, financeira, filhos, o servir ao outro, a vida social, intelectual, profissional. Porque se vocês não pararem e analisarem que precisam buscar conhecimento e ferramenta para lidar com todas as áreas da vida de vocês, em algum momento vai dar ruim. Por quê? Porque muitas vezes, olhando na micro situação, vocês vão ficar focando mais no que mais pega. Tá, e já identifiquei o que mais pega em mim, que são os meus gatilhos principais. Só que vocês precisam analisar que a vida de vocês não vai seguir em cima só desses gatilhos. Tem um monte de outra coisa ao redor. Tem um monte de outra situação ao redor. Que se você não der a devida importância, mais hora ou menos hora, você não vai saber lidar. Vai te pegar de surpresa. Você vai, de tanto ficar lutando com aquilo que já é conhecido, o desconhecido vai acabar te dando uma rasteira. Porque você não buscou se conhecer. E quando eu digo o desconhecido, é o desconhecido que está dentro de cada um de nós.
é não saber se posicionar como deveríamos. Muitas vezes tem coisas e situação que não está sob o meu controle. E mais uma vez, eu falo isso muito para os familiares. Não fique se questionando por que comigo, por que com meu filho, por que com meu marido. Comece a se perguntar o para que isso está acontecendo comigo. Para que eu cresça, para que eu desenvolva, para que eu aprenda, para que eu me torne um ser humano melhor. Eu digo mesmo para vocês que estão aqui participando da reunião. Comece a se questionar o para que a minha vida está na situação que está hoje. Para que eu tome as decisões que até então eu não tomei. Para que eu busque conhecimento que até então eu não busquei. Para que eu me desenvolva. Para que eu aprenda a lidar melhor comigo em primeiro lugar. Como vou querer me dar bem com a esposa, com a mãe, com o pai, com os filhos, se eu não estou me dando bem comigo mesmo? Se eu não me conheço? Tem hora que eu tomo certas atitudes que depois eu paro e falo, nossa, por que eu agi desse jeito? Peraí, eu tenho que entender por que eu ajo dessa forma. E é em várias áreas da minha vida. Porque a gente não é só uma área. A gente é várias. Então lá fora, aqui tem muita gente, e isso já aconteceu em reuniões aqui, de pessoas, né, quererem em algum momento perder a paciência com um companheiro, com algum comentário, com alguma atitude. E aí eu olhar, isso durante a reunião, eu olhar para o fulano e dar sinal, tipo assim, respira, baixa a bola. Aí quando eu terminar a reunião, eu chegar e falar, pô, mas você viu o fulano atrapalhando, falando, bebê. Aí eu olhei para ele e falei, então, se você não aprender a lidar aqui dentro, lá fora você já ia partir para a ignorância no braço, no soco, no grito. É aqui que você tem que olhar e pensar, por que fulano está agindo desse jeito? Será que ele precisa de ajuda? Ao invés de eu criticar, de eu ir lá, de eu esmurrar, de eu falar que ele está falando demais ou não está agindo certo, aí eu tenho que parar e refletir, peraí, será que eu vou poder contribuir positivamente? Se não, eu saio fora. Se é só para ferver em mim, alguma coisa às vezes eu não tenho nada a ver. Mas a gente tem muito isso, tomar a dor dos outros, sendo que a gente já está cheio de dores na gente. A gente precisa se conhecer, lidar e cuidar das nossas emoções. E quando o Alex fala aqui, né, na relação dinheiro, nós já tivemos casos aqui de não só da falta, mas o excesso. Dinheiro demais em mãos, o cara não saber lidar, a felicidade, a emoção e no ápice o cara estourar com festa, com balada e acabar as recaídas acontecendo. Então peraí, adianta, tem muita gente, mas eu estava sem dinheiro, carro quebrado, pensão atrasada, e aí eu não sabia o que fazer e fui recair. Tá, mas aí é o dinheiro. Não é o dinheiro, nem para quem tem muito, nem para quem tem pouco. É a emoção que a pessoa não busca estudar sobre ela, dentro dela em primeiro lugar. Porque quando eu me conheço, quando eu sei quem eu sou, eu vou ter uma frieza maior de entender a atitude dos outros quando não está bem. Quando o outro chega em mim, o que vocês, principalmente adictos aqui, eu tenho certeza que vários de vocês, mesmo quem está na primeira internação, já ouviu um monte de acusação, um monte de apontamento, um monte de julgamento, um monte de crítica de família. É o que mais escuta quando está lá fora. Não para porque não quer, isso é safadeza, sem vergonhice, porque a família não busca conhecimento da dependência química como deveria. Não busca entender que eles também estão machucados. Então eles apontam, eles julgam, eles condenam, eles falam. Por quê? Porque se eles tiverem que olhar para dentro deles e perceber e reconhecer que eles também estão errando com eles em primeiro lugar, porque aí eles vão entender, pô, peraí, por que o meu filho está agindo assim? Por que o meu marido está agindo assim? Por que eu ajo assim? Essa semana estudando, gente, eu passei a entender de uma forma assim, eu já ouvi em vários lugares, mas dentro do estudo, né, que o açúcar, ele é 10 vezes mais potente o vício dele para o ser humano do que a cocaína. E aí um monte de gente fica querendo cortar o açúcar para emagrecer por causa da diabetes, mas não consegue fugir do brigadeirinho, não consegue fugir de uma Coca-Cola, mas apontar e julgar é muito fácil, né? O açúcar e a Coca-Cola é o que? É uma droga. Que é uma adicção.
Vocês precisam colocar isso na cabeça de vocês, tanto vocês aqui quanto a família. Não tenha vergonha de ser um dependente químico, não tenha vergonha de assumir a dependência química, porque todo ser humano é dependente químico. Nosso corpo, ele depende de química para tudo. Para tudo depende de alguma liberação de algum tipo de química, para rir, para chorar, para se sentir bem, para me sentir empoderado. Então nunca tenha vergonha. E acho que isso é um fator muito importante que eu vejo na minha família e que eu vejo na recuperação do meu irmão. Por que ele está com 27 anos limpo? Ele nunca teve vergonha de assumir que ele é dependente químico. Ele nunca teve vergonha de falar, eu sou um dependente químico de cocaína e álcool. Ele sempre se assumiu como isso. Eu estou em recuperação, eu estou em sobriedade. Isso daí foi um ponto fundamental, cara, para o cara se tornar cada vez mais forte, cada vez mais tempo de sobriedade. Então eu não ter vergonha, velho. Esse papinho de ter vergonha, de querer esconder, tudo bem, cada um tem sua escolha. Mas se você souber quem você é e da sua importância, o que você faz, você não vai ter vergonha, velho. Porque é simplesmente uma doença, como tantas outras, entendeu? Só que a sociedade, por falta de conhecimento, se torna o quê? Ignorante. E aí usa muito preconceito. Por isso que as pessoas ficam com o quê? Com medo e com vergonha de se assumir. Então a gente precisa quebrar isso. Para mim quebrar isso é eu saber quem eu sou. E falar, cara, não é essa doença que vai falar quem eu sou. O que vai falar quem eu sou é o meu coração. É o quem eu creio em ser e o que eu sou capaz. Porque a pessoa que tem câncer, por que ela não tem vergonha de falar que tem câncer? Qual a diferença? A pessoa que tem uma pneumonia, por quê? O que tem bronquite, por quê? Entendeu? Então assim, essa é uma opinião minha. Não tenha vergonha de você. Não precisa ter vergonha de se assumir. A escolha é sua e respeito. Mas eu estou aqui colocando um exemplo da minha família. Nós não tivemos vergonha de assumir que somos uma família de dependente químico. Nunca. E a gente foi para cima. E isso foi o que se tornou a grande força para a gente construir o que a gente construiu. É olhar e falar, não, nós somos sim doentes. Temos a doença da família. Mas nós sabemos quem a pessoa ela é. E a gente sabe, acredita na capacidade dela e no potencial dela. E hoje é o que vocês estão vendo aí. Um dependente químico que não teve vergonha de se assumir. Pelo contrário, vestiu a camisa e foi para a rua. Então, o que eu quero dizer? Você é muito mais do que você imagina ser, cara. E você precisa acreditar nisso. Para isso, olha que legal aqui, ó. Qual é o fator importante para a gente começar a ter a nossa emoção mais equilibrada, né? É aprender a liberar o quê? Perdão. Eu preciso me perdoar e eu preciso perdoar os outros com mais facilidade, cara. Porque você precisa entender que o perdão, cara, é uma ferramenta que está cortando a âncora que te segura, velho. Então, se você, por exemplo, não teve um pai presente como você gostaria, se você teve um pai muito ausente, perdoa o cara, velho. Sabe qual é a maneira que eu consegui entender o comportamento do meu pai? É parar e começar a questionar. Como é que não foi a infância daquele cara, velho? Se ele hoje, se ele foi bruto, se ele foi um cara insensível, se ele foi um cara que gritava, se ele foi um cara que era todo estourado, cara, ele só está reproduzindo o que ele teve lá na infância dele, como foi o pai dele, cara. Quem pode quebrar isso hoje? Sou eu, sendo diferente para o meu filho. E é como eu busco ser diferente para o meu filho, cara. Só que eu não tenho ressentimento não, eu amo meu pai, cara. Porque o meu amor que eu consigo ter hoje por ele, o pai dele muito provavelmente não conseguiu ter. Então eu amo meu pai, cara. Começa a olhar isso, voltar lá para trás e falar, cara, como foi a infância desse cara? O que ele não viu? O que ele não sentiu? O que não fizeram ele passar?
Por exemplo, quando a gente fala de abuso sexual, cara, se hoje você acha, poxa, pai que abusa de filho, você é louco. Há 50 anos atrás era muito mais comum, cara. Há 40 anos atrás era muito mais comum. Porque não se tinha tanta divulgação, então acontecia tudo e ficava tudo debaixo dos panos. As mulheres não tinham o poder que tem hoje de falar, opa, aqui não, você não vai fazer isso. Naquela época, 40, 50 anos atrás, não tinha. As mulheres eram submissas total. E o medo? E o medo do preconceito da sociedade? Olha isso. Abuso emocional. Se você tem uma mãe que abusa emocionalmente de você, procura entender lá atrás, velho. Volta. Vai pesquisar sobre seus avós. Vai pesquisar como foi a infância dela. Para você começar a entender, poxa, o que ela pode ter passado de abuso emocional na época, para hoje ela simplesmente reproduzir em mim. Isso daí, velho, é inteligência emocional. É entender a emoção da pessoa também. O porquê que aquela pessoa dispara aquela emoção em determinado ponto. Para você falar, ah, tá, agora eu entendo ela, compreendo ela, perdoo ela. E a partir de agora, ela não vai mais tocar a música que ela quer na minha emoção, velho. É simples. O perdão é uma coisa simples. A gente sabe por que a gente dificulta pra caraca o perdão? É o nosso orgulho. Achar que eu vou estar me submetendo a outra pessoa ao perdoá-la, velho. Relaxa, cara. Libera que você vai sentir a âncora fazendo assim, sair. E aí você vai ver seu barquinho andar, velho. Essa âncora chamada orgulho está te prendendo onde você está hoje, cara. É só um orgulho, velho. Perdoa o passado, velho. Perdoa qualquer tipo de pessoa que fez alguma coisa em você, velho. Você vai sentir melhor. E não quer dizer que amanhã vai vir outra pessoa e vai repetir algo parecido. Não é isso. A gente não está blindado. Mas eu posso fazer o quê? Aprender com essa situação de hoje, para amanhã, quando aparecer essa próxima pessoa, eu dar aquela jogadinha Matrix. Sacou? Dá sua jogadinha Matrix e falar aqui não. Acabou e segue, velho. Agora, se você não libera o perdão, você vai continuar aí mordendo corrente até mais hora. Desculpa falar, mas vai ser mais longa a jornada, cara. Fala aí, meu amigo. Quando somos nós que precisamos do perdão do outro? Então, Por que você precisa do perdão do outro? Porque eu feri essa outra pessoa quando eu estava na ativa. Tá, mas por que você tem esse sentimento que você precisa do perdão dela? Porque a minha função eu sou. Tá. Então eu preciso do perdão deles para poder continuar vivendo a minha esposa. Alguém concorda que ele precisa desse perdão? Só? Não, peraí, a gente já vai te responder. Só quero ver o olhar de quem está aqui com a gente. Quem sente que ele precisa desse perdão do outro? Você acha que ele precisa do perdão do outro? Tá. Quem mais? Acho que precisa pedir o perdão, mas em questão de receber ou não, aí já está. Legal. Legal. Você já fez isso? Já conseguiu pedir esse perdão? Não, porque eu estou aqui ainda. Tudo bem, mas você está trabalhando isso. Tentando. Tá. Já eu vou falar sobre isso também. Alguém mais? Ele tem que se perdoar. Ele tem que se perdoar. isso aí. Beleza, fala, Alex, depois eu quero falar. Pode falar. Então vamos lá, deixa eu te explicar uma coisa. O perdão, como que é o teu nome? Só o primeiro nome, tá. O que acontece? A gente fala o primeiro nome porque tem vários nomes comuns, a gente não fala sobre o nome. Sempre que vocês forem falar, falem só o primeiro nome, tá? Por causa do anonimato aqui. O que acontece, Fernando? Esse perdão que você muitas vezes tem buscado no outro, isso está te paralisando de conseguir manter a sua sobriedade. Por quê? Por mais que você machucou, você feriu com as suas atitudes erradas, você tem que saber que vai caber a eles liberar ou não o perdão para você. Se eles não quiserem liberar esse perdão, quem que vai viver carregando a âncora pesada de não liberar o perdão? É eles, não é você. O que você tem que fazer é o quê? Entender, manter a sua sobriedade
e começar as atitudes ser diferentes das que você fez fazendo até então. Se você vai manter o seu relacionamento e por um tempo, né, vai ter que ter esse rompimento aí das figuras da família dela, se ela quer estar com você, o que você tem que fazer? Valorizar o que ela ainda quer. Você fazer as coisas da melhor forma possível para continuar o teu relacionamento com ela e com o passar do tempo e mostrando que o seu pedido de perdão para eles era real. Porque não adianta você pedir perdão hoje e daqui 10 dias você erra de novo, aí vai lá e pede perdão de novo. O que o outro vai começar a sentir? Tá de brincadeira e palhaçada com a minha cara. É esse sentimento que as pessoas começam a sentir. Então assim, ó, saiu daqui, vai até eles, trabalha isso em você, busque trabalhar, não tente. Eu já falei sobre a palavra tentar aqui com quem está mais vezes. O tentar já é uma autossabotagem para a nossa mente. Quando você fala, eu vou tentar, eu estou tentando, você já está dizendo, não vou conseguir, está tudo bem, era só uma tentativa. O tentar vem da palavra tentação, isso não é bom. Então coloque a palavra buscar ou uma outra palavra, um objetivo mais claro. Estou buscando trabalhar esse sentimento. Quando eu sair daqui, eu vou buscar ser mais assertivo na minha vida, pedir o perdão. Se eles querem me dar esse perdão, cabe a eles. Se eles não querem, também cabe a eles. O que eu não posso é viver a minha vida em função de achar que se eu não obter esse perdão, eu não vou conseguir ter um relacionamento saudável. Eu cometi um monte de coisa errada. Ontem eu conversando com a minha mãe, e minha mãe me falou algo, foi muito interessante, por telefone a gente estava se falando. Ela falou assim, você levava aquele monte de amiga sua, aí usou um termo bem baixo, sabe? Para frequentar a minha casa. Eu nunca convidei as suas amigas, porque minha mãe odiava minhas amizades de adolescência. E aí na hora que ela falou, eu respirei fundo, eu coloquei para ela assim, mãe, se eu nunca te pedi perdão por isso, me perdoa, mas tudo que eu queria era chamar a sua atenção, e eu não sabia como fazer de forma positiva, e aí eu acabava fazendo de forma negativa. Hoje a senhora me conhece de uma forma diferente, hoje eu me conheço, me perdoa pelas pessoas que eu levava em casa, porque eu sabia que minha mãe não gostava das minhas amizades. Eu sabia que era amizade que ao olhar da sociedade era taxada como pessoas, só que o que eu queria era a atenção da minha mãe, só que eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu queria que minha mãe me notasse, que minha mãe me desse atenção, amor, carinho, mas aí hoje eu entendo que a minha mãe também não recebeu da minha avó. E às vezes hoje a minha avó ainda viva, minha avó fala para mim, nossa, você e sua mãe se dão tão bem, por que sua mãe não me trata bem que nem você trata ela? Porque eu comecei a plantar na minha mãe e eu já estou colhendo de volta. A senhora não plantou na minha mãe não plantou na senhora. Vocês duas não vão nunca colher uma da outra. Tem família querendo colher de vocês aqui o que nunca se plantou. Se você não começar a plantar em você, para colher em você mesmo, o amor próprio em primeiro lugar, o autoconhecimento, você não vai colher isso de outro lugar. Você planta em você, começa a colher em você, através da sua própria colheita, você tem frutos, semente, para plantar em outros terrenos, em outras pessoas, em outros corações. Então esse perdão, em primeiro lugar, você precisa começar a trabalhar. Por que eu tenho que pedir perdão? Eu machuquei, eles me amam, eles gostam de mim, eles acreditaram em mim, e eu lasquei com tudo isso. Tá, em primeiro lugar eu me perdoo, porque eu fiz tudo isso. O que eu buscava fazendo tudo isso? O que eu queria? Qual que era a raiz? Você precisa achar isso. Porque quando você entender, quando eu entendi ontem na fala da minha mãe, e minha mãe a vida inteira me criticou, foram 10 anos praticamente, de amizades tortas, segundo o olhar da minha mãe. Algumas até hoje eu acho que não era, aprendi muito, mas para ela, com o olhar de mãe, vai ser sempre assim. E tá tudo bem, eu entendo e respeito ela. Só que quando ontem ela comentou, na hora me veio, peça perdão para ela, porque tudo que ela quer é ouvir um pedido de desculpa, de me perdoa, eu agia, só que ela não esperava que a minha fala, além do pedido de perdão, era mostrar que o que eu queria era a atenção dela e eu não recebia como eu queria. Então busque entender, talvez você não recebeu do pai e da mãe o amor e o carinho, talvez que sogro e sogra te deu, e é esse sentimento que te pega. Talvez de alguém de sangue, você não teve a
devida importância, o devido olhar, a devida confiança, como seu sogro e sua sogra confiou em algum momento em você. E decepcionar eles te machucou e te machuca. Só que se você não tratar essa ferida com você, você vai viver buscando, né, nessa busca e recaindo. Por quê? Porque não é o pilar emoção, ele tem um monte de coisa em volta. Então você tem que achar, quem não me deu o que eu precisava? Perdoe primeiro pai, mãe, avô, avó, as pessoas que você conviveu. Talvez sogro e sogra te deu tudo aquilo que você nunca teve, e isso te machuca, porque você quer receber isso de volta deles. Só que talvez eles também estão magoados e machucados. Só que é o tempo que você vai ter de sobriedade, de atitude, de manutenção da sua vida pessoal, que vai fazer eles voltarem a te entregar de novo o que você não teve, só teve com eles, não teve de outras pessoas. Só que você vai ter que achar, cada um tem que achar dentro de si. E assim, outra dica importante para você, é igual ela falou, se perdoe, certo? Em primeiro lugar. E qual é a maneira, a segunda maneira mais legal de você pedir perdão para o seu sogro e para a sua sogra? Honre a filha deles. Ame essa mulher como você nunca amou alguém antes, alguma outra companheira. Honre ela com amor, com entrega, com dedicação, com carinho, com o seu posicionamento como esposo. É a melhor maneira de você falar para o pai e para a mãe dela: me perdoa, agora eu estou honrando a sua filha. É só isso que eles querem. Eles só querem que você honre a filha deles, porque a filha deles é a semente que eles colocaram nesse mundo, assim como você é a semente dos seus pais. Fica tranquilo, se perdoa e se faça do seu relacionamento um novo relacionamento a partir de hoje, e está tudo certo. A hora que você começar a honrar ela, fica tranquilo que você vai ver tudo florir novamente. Você vai falar: caralho, é só honrar ela. Se perdoa, deixa pra lá, foi, passou. Hoje em diante você pode fazer diferente, tá bom? Se ame no primeiro lugar e ame muito a sua esposa e honre ela, tá tudo certo. Mais simples do que você imagina. Tem um companheiro que tem um comentário. Se a pessoa fez esse perdão, ela já não estava Peraí. Tá, a pessoa que você, por exemplo, gostaria de pedir perdão, ela pode ser que não esteja mais entre nós, é isso? É a mesma coisa. Cara, peça perdão no seu coração. Por quê? É assim, ó, ela poderia estar viva, mas se ela for aceitar seu perdão ou não, você não sabe. Então não tem a diferença entre quem está morto e quem está vivo. Porque no coração dos outros, a gente não consegue mandar. No coração dos outros, a gente não consegue guiar. O que a gente pode fazer é perdoar, pedir perdão no nosso coração. E você, mentalmente, conversar com essa pessoa. Olha, me perdoe, me desculpe pelo que eu fiz. Eu não estava ciente das minhas atitudes e de minhas ações. É o que você pode fazer hoje. Entendeu? Agora, a pessoa viva ou morta não significa nada se ela vai me perdoar. Então, por isso que a importância de liberar o perdão para você em primeiro lugar. Né? Você falar: cara, simplesmente eu fiz na época algo que eu não estava são mentalmente e emocionalmente. Mas hoje eu posso ter essa consciência e posso não repetir isso novamente com outras pessoas. E peça perdão para ela mentalmente. E licença um pouquinho assim, ó. Uma das coisas que eu vejo, primeiro ponto, né, pedir o perdão para si mesmo, você se perdoar, mas o fundamental é achar a raiz do porquê que você agiu machucando e magoando o outro. Porque o que acontece? Ontem, quando isso para mim foi um desbloqueio, é uma palavra que a gente usa, desbloquear-se de algo que nos prende. Ontem, quando eu li por mensagem que a minha mãe fez esse comentário, a gente estava numa linha de raciocínio. Quando ela fez esse comentário, eu mandei para ela: essa resposta da senhora mostra que a senhora está chateada comigo. Ela mandou: filha, eu não estou chateada com você. Diferente de você que levava na minha casa um monte de pessoas assim, que eu não gostava. E aí eu peguei e falei para ela, naquela hora me veio o desbloqueio, de olhar e falar: cara, eu queria
quando eu levava essas pessoas na casa dela, eu sabia que ela não gostava. Quando estava só eu e ela em casa, ela falava para mim. Ela xingava, ela resmungava, ela gritava das minhas amizades. Eu sabia, por que ainda assim eu levava essas amizades? Ela, por respeito, muitas vezes não espantava minhas amizades. Fazia cara feia, saía do espaço, mas ainda me respeitava, que era coisa de menor. Então assim, ontem quando ela falou isso, o que eu enxerguei? Por que eu agia daquele jeito com ela? Eu só queria chamar a atenção dela. Por que você machucou ou necessita do perdão dessa pessoa que não está mais aqui? O que você fez? Por que você fez aquelas atitudes? Foi xingar, foi roubar, foi brigar, foi bater, foi sapatear, foi humilhar? Por quê? O que emocionalmente te pegou? Acha essa raiz. Porque quando você achar essa raiz do porquê que você agia, você não vai mais fazer com outras pessoas. Porque se você não entender isso, qualquer um de nós, a gente vai agir de novo. Então assim, a partir de hoje, o que eu percebi? Eu tenho que cuidar muito com quem eu levo, não é só na casa da minha mãe, é na casa de qualquer pessoa que eu vou. Se eu vou com uma pessoa diferente, eu estou indo na sua casa, ô fulano, olha, está ciclano e beltrano comigo. Eu não sei se o outro gosta ou não gosta daqueles indivíduos. Será que eu tenho direito de levar no ambiente, no espaço do outro? Olha aí uma visão a mais. Porque senão a gente vai, ô Zé, vamos ali comigo? Aí eu levo o Zé na casa de um colega meu, de um conhecido meu, e o Zé já teve treta com essa pessoa lá atrás. E o Zé nem sabe quem é a pessoa que eu estou indo. Vamos lá, a gente tem esse costume. Brasileiro tem esse. Bora ali, bora fazer um churrasquinho. Você conhece hoje, domingo já estava dentro da casa criada, da casa das pessoas. Então peraí, a gente precisa analisar tudo isso. E esse perdão, primeiro para você e depois para o outro. Vamos lá, quem vai nessa coisa? Rogério e Fábio, para a gente ir pro final. Tá, vai lá. Eu acho que eu fiquei pensando se essa necessidade de pedir perdão, ela não é um pouco egoísta também, porque tem uma diferença entre você me machucou e eu necessito que você me peça perdão. Porque eu gosto de você e você me machucou. Então eu estou chateado com você. Outra coisa é eu te machuquei e eu preciso que você me perdoe para minha consciência ficar aliviada. Né? É um problema meu comigo mesmo, não um problema meu com você, propriamente. Né? Mas eu gosto de você, o fundo disso é a minha consciência de eu comigo mesmo. Então eu estou sendo egoísta. Eu estou querendo ficar bem. Né? Eu não estou preocupado propriamente se você está chateado ou não, muitas vezes. Né? Legal. É legal porque aí cai dentro daquilo do egoísmo. É isso aí. Por que eu acho que eu sou um coitadinho? Por que eu acho que, cara, a minha dor é maior do que a dos outros? E muitas das vezes aquela pessoa, aí ó, a importância de ter o conhecimento emocional. Muitas vezes aquela pessoa, ela tem sérias dificuldades emocionais, velho. E ela não consegue lidar. Se eu consigo enxergar isso, eu falo, cara, eu tenho que ter o quê? Sentimento de compaixão por essa pessoa. Por quê? Porque ela está numa situação pior do que a minha. Ela tem mais dificuldades do que eu. Então, desculpa, eu não vou guardar isso para mim. Solta, libera. Você já está liberando o quê? O perdão. De uma maneira simples. É só você não catar aquele descontrole da pessoa e trazer para você. Se você consegue identificar que essa pessoa está mais descontrolada do que você, e você dá um efeitinho Matrix, é como se você tivesse falado, eu te perdoo. De maneira simples. É só não guardar onde? No meu coração. Mas eu preciso ter o quê? Identificar as minhas emoções. Saber como é a minha emoção fria, como é a minha emoção quente, para eu conseguir identificar a dos outros. Entende? É muito simples. E o adicto às vezes fica tanto buscando perdão do outro, vocês mesmos se perdoam pelas recaídas que já tiveram. Olha que louco isso. Né? Quer o perdão, necessita do perdão dos outros e não se perdoam. Não trabalham um auto-perdão consigo mesma. Pelas vezes que diz que não ia usar e usou, pelas vezes que não ia beber e bebeu. Então assim, como que fica... E aí é isso que você falou. É esse auto-engano e egoísmo. De querer ficar bem comigo mesmo, achando que se o outro me perdoar vai resolver a coisa. Só que não é assim.
É eu comigo, não é do outro isso. E aí é onde a gente precisa fazer essa autoanálise. O outro errou, o outro erra, vai continuar errando? Vai. Mas quando eu tenho conhecimento, eu vou identificar e entender que se o outro vai continuar errando, se ele quer continuar errando, na maneira de falar, de agir, de sapatear, de gritar, isso é um problema dele. Eu tenho que ter conhecimento para não deixar isso me abalar, não deixar isso me afetar. Porque vai ter pessoas da família, gente, que não vai mudar, não vai buscar conhecimento, não vai mudar atitude, comunicação, vai continuar sendo o mesmo ser que estão sendo há 30, 40, 50, 60 anos. Aí a pergunta é, vocês querem continuar sendo o mesmo? Fazendo as mesmas atitudes, com as mesmas ignorâncias? Aí cabe a cada um, se a palavra, a resposta for não, mudar as atitudes. Porque vai ter família que vai ser daquele jeito. Identifiquei, sei que ele é assim, respeito o espaço dele, mas muda a minha maneira de lidar com ele. Entendeu? Sei que emocionalmente ele está arrebentado, abalado, ele não quer olhar para dentro dele, ele não quer curar as feridas dele, ele quer continuar com essas feridas expostas. O que eu posso fazer? Se eu tentar curar, vai ser pior ainda, porque uma pessoa ferida, ela fere outra. Uma pessoa curada, cura. Quando você passar a curar as suas feridas emocionais, que muitas vezes essas pessoas do seu dia a dia fez, o que vai acontecer? Lá na frente, vocês vão poder ajudar essas pessoas a olhar e falar, nossa, mas se fulano mudou, se fulano resolveu o problema emocional que tinha com o Beltrano, por que eu também não posso? Só que isso não é da noite para o dia, vocês precisam trabalhar com a pá e a ciência, cavar o conhecimento para lidar com a espera, com o tempo, com as ansiedades que tem. E não é só a dica, o ser humano em geral. Né? Quer completar? Essa questão que o Manu falou é bem interessante. Na verdade, eu estou falando de oitavo e nono passo. A própria programação se perdoar e fazer uma relação direta com o seu poder superior. Acredito que você tem dado o seu poder superior, e se esse poder superior for o mesmo do que essa pessoa que você perdeu, pode ter certeza que essa reparação vai ser feita de uma forma direta para o seu poder superior. Com relação ao Fernando, eu me identifico também, não no mesmo caso. Para mim, como eu já tenho mais de uma intervenção, perdeu o sentido de perdão. Perdeu o sentido do trabalho. Porém, eu estou fazendo ele com atitudes. Por exemplo, eu tive duas saídas. O fato de eu ensinar uma afilhada de 8 anos a assar carne ali, fazer um churrasco, quando eu olhei, ela estava uns 5 metros longe de mim, a minha cunhada, e o meu irmão estava uns 3 metros longe de mim. Quando eu olhei o rosto dos dois, vendo essa situação e comentando com os outros, você corta a carne assim, você só pode salgar da hora, aí na hora de cortar de novo você corta aqui, ó, com outra fibra e tal. A cara deles, os comentários dele, eu já vi, porque ele, o meu irmão, em si eu não feri diretamente. Porém, o fato de os meus pais sofrerem fez ele ficar chateado. Mas pelo fato de, já em 2 saídas, estar acontecendo essas situações, eu vi a cara de felicidade. Olha o Samir ali, aprendendo a fazer uma campanha, olha não sei o que, já vi que eles olhando as minhas atitudes, eu não preciso do perdão falado. Eu vendo esse sorriso das situações acontecerem, eu já estou fazendo o meu papel. Ou no caso do meu pai, eu queria sair sozinho e tal, o cara não me tem nada. Apesar de ter um corpo equivalente de 70, 470, na vida inteira, eu levei ele, eu fui treinar, ele foi comigo na academia. Tá certo que ele fez esse estudo e tal, mas essas situaçõezinhas é muito melhor do que eu ajudei a mãe a sair do supermercado e tal. São situações, entre aspas, que parecem ridículas na cabeça, mas são importantíssimas, porque eu vi, era muito pior pedir perdão e ficar aceitadão lá sem usar. Agora, eu não fazer esse movimento, que não é a minha intervenção. A primeira intervenção é pecar. Pedir perdão, é pecar.
está vivendo, por exemplo, ele estando bem com a mulher, ele estando sóbrio, fazendo ela feliz, pode acreditar que não só ela, todo mundo que está vinculado a ela, Toda a família. vai fazer isso. Pelo menos é o que eu estou fazendo e está funcionando. Tá certo que uma necessidade pequena, mas eu prefiro levar isso para uma necessidade maior. É isso aí. Por quê? Porque palavras o vento leva, cara. Entendeu? O que não leva é o resultado das suas ações. É aí que você precisa mudar. Entendeu? Atitudes. Agora a palavra, tá fácil, velho. Por exemplo, essa reunião aqui que a gente teve, se não tivesse eu gravando, daqui 10 minutos ela não existia mais. Foi. Entendeu? Então é isso daí, é a ação que você tem que ser. A vida ela é feita de ação, né, para você conseguir resultados. Vamos tocar o... só para encerrar, ó, tem uma parte aqui que é muito legal. Que é assim, na Bíblia já se fala, né? Irai-vos, mas não pecais. Por quê? Porque lá o poder superior já sabia que a gente é o quê? É um ser emocional. E ele sabe da potência da emoção. Então assim, o que é um pecar? É a gente não transformar a nossa ira e a nossa raiva em quê? Em alguma ação que possa prejudicar a mim ou ao próximo. Né? Tanto que a gente vem, passo 1, admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção e que nossas vidas tinham se tornado quem? Controláveis, é isso? Passo 2 é o que? Viemos acreditar que um poder maior do que nós poderia nos devolver a sobriedade. Olha isso. A sanidade mental ou a sobriedade mental, né? Então assim, não tem jeito, velho. O poder superior ele tem que estar presente na nossa vida todos os dias, para que o quê? Eu tenha com quem descarregar os meus momentos de ira e raiva. É o poder superior, velho. É o melhor cara para você sentar e soltar, velho. Só você e ele, você soltar tudo que você está sentindo. E parar e fazer silêncio por um tempo, para ele tocar no seu coração e te guiar. É simples, velho. Parece bobo, parece muito bobo, mas começa a fazer isso, você vai ver diferença na sua vida. Coisas que a gente não faz no nosso dia a dia. E para as famílias? Para as famílias, um beijo lindo e maravilhoso. Obrigado por vocês participarem, estarem aqui com a gente. Espero que vocês coloquem amor nas nossas palavras, porque não é uma pessoa que está aqui falando com vocês que não tem experiência, que é só a parte teórica que está falando. Não, é 27 anos, tá? 33 anos com a dependência química já na minha família. Então eu sei, cada detalhe que eu falo aqui é cada detalhe que a gente vive. E só para registrar, para vocês verem como toda a família é igual. Meus irmãos não se conversam. E aí? Falta o que aí? Perdão. Mas o orgulho não permite nem que um e nem que o outro vá ao encontro. E os caras não se falam. Então eu estou aqui. Eu busco fazer o que eu posso. Mas eu não posso carregar essa mochila para mim. Entendeu? Mas eu tenho essa dificuldade na minha família. Meus irmãos não se conversam. São 3. 2 homens e uma mulher. Não se conversam. E aí? O que a gente fala? Entendeu? A minha família não é diferente das suas, cara. Só que, o que eu posso fazer? O melhor para mim hoje. Cuidar de mim. Eu converso com os 3. Mas os 3 não se conversam. E isso é algo que o quê? Que eles vão ter que trabalhar neles, cara. Enquanto eles não quebrar o orgulho, não saber liberar perdão, vão continuar sem se falar. Então todas as famílias são muito mais iguais do que se imagina. Tá bom? Família, um beijo. Acredito muito que vocês podem viver algo incrível. Mas para vocês viverem algo incrível, busquem conhecimento. Eu vou dar uma dica aqui, vou liberar um código importante para a família. Busque conhecer sobre os 12 passos. Busque comprar um livro. Busque ler os 12 passos. Busque assistir às aulas do GABA-TSDE de inteligência emocional. E una essas duas coisas. E vocês vão ver que o caminho vai ficar mais fácil.
vocês vão conseguir lidar muito melhor com a dependência química dentro da família. Só que vocês precisam buscar esse conhecimento, não só eles, tá bom? Vai lá, Rogério, Todo mundo levar o pensamento ao plano exterior, no louvor, que esse louvor possa servir como uma oração para aliviar os nossos corações de toda angústia que houver nessa manhã.